nós fizemos aqui, junto com uma equipe de alunos da Uniceub, alguns questionamentos que nós vamos agora conversar com a senhora a respeito dessas questões, para que fique bem claro a importância e as necessidades, as demandas do núcleo rural. Então, dentre essas questões que nós já estudamos, já conversamos, a primeira questão é: quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares da comunidade na produção e comercialização de hortaliças, inclusive do morango? Sim, o primeiro problema que a gente enfrenta, principalmente do morango, porque o morango é uma fruta que não pode ser lavada para ser comercializada, ela tem que ser in natura, embalada e comercializada, é a poeira. Então, as nossas estradas, elas não têm o mínimo possível de saneamento, né? de asfalto, de terraplanagem compactada para que a poeira seja extinta. Então, o primeiro é a poeira. Tá? O segundo é a questão da comercialização. A nossa comercialização hoje, ela se restringe à Ceasa, tá? Porque a maioria dos nossos produtores tem pedra na Ceasa e vende também ao ISAP no CCC. E depois aos programas do governo, o PENAI, o PAPA, o PAA, e agora também nós já entramos na tratativa com a CONAB, vamos também entrar com a CONAB, que já trabalhamos uma época passada e agora vamos retornar. Mas a gente sente muita necessidade de ampliar esse comércio, essa comercialização. E para isso a gente está tendo alguns projetos que estamos querendo colocar em prática futuramente. Voltando ao nosso assunto, dona Socorro, ficou claro então essas prioridades, a questão do asfaltamento, a questão da melhoria das estradas, por questões inclusive da saúde dos alimentos, né? Muita poeira, isso prejudica bastante, mas eu gostaria que a senhora colocasse também uma coisa que eu ouvi bastante também, é a necessidade de nós termos as nossas próprias mudas, porque as mudas de morango parece que vêm de fora, é isso mesmo? Sim, isso já é um trabalho que nós estamos realizando com a Embrapa, tá? Nós estamos já ampliamos as tratativas com a Embrapa para começarmos a fazer nossas mudas de morango. Inclusive aqui nós temos uma chácara que já está trabalhando com a Embrapa com essas mudas. E se realmente as mudas forem satisfatórias, a gente vai ampliar para os outros. Tá vendo aí? Uma boa novidade para os produtores de morango de Brasília, porque realmente as mudas que vêm de fora, elas sofrem com a logística de entrega. Elas chegam aqui bastante judiadas, prejudicadas por conta desse transporte e da distância, né? A gente tendo aqui a produção das nossas próprias mudas, essa questão vai ser dirimida e as mudas serão de uma qualidade certificada pela Embrapa, como a dona Socorro está falando. Dona Socorro, a segunda questão diz o seguinte: como a senhora descreve a situação atual do núcleo rural Betinho, em termos de infraestrutura, serviços básicos como saúde, educação, transporte, e aí também entra a questão da nossa DF 220? Bom, com relação à saúde, pela proximidade que nós estamos de Brasilândia, nós temos aqui um posto que faz a triagem, tem o enfermeiro, volta e meia tem um médico, e o agente de saúde faz a triagem e encaminha para Brasilândia, para o hospital, para as UPAs. Tá? Com relação à educação, a gente não tem muito o que reclamar. Nós estamos bem atendidos pela área de educação. Haja visto que as nossas escolas básicas da área de alfabetização, que vai até o 4º ano,
tá? Elas são umas escolas muito boas, temos profissionais de qualidade e logo a seguir o aluno vai à complementação fundamental até a oitava, nona série e depois segundo grau, que é na escola do Rodeador, que também é muito bem atendida, e temos a escola técnica, que é próxima aqui também do núcleo rural. Então, em educação nós estamos bem, relativamente. O que nos falta, na verdade, é creches. Nós estamos precisando de uma creche, tá? Mas isso também a gente já tem trabalhado, já tem conversado e a gente está buscando sanar essa necessidade. Só para complementar esse questionamento do nosso povo, quantas famílias no núcleo rural Betinho que poderiam ser assistidas pela creche, por exemplo? Nós temos cerca de umas 100 famílias ou mais. Importante, então. Entendeu? A creche significa muito porque é um auxílio que a gente dá para as mulheres que produzem, né? Olha, eu quero só dar um exemplo. Nós temos uma mãe, eu digo que é mãe-pai, mãe-pai, né? Mãe-pai. Ela tem 9 filhos. E quando eu cheguei aqui, eu a encontrei numa situação deplorável, porque barriga grande, filho de um lado e puxando o outro, trabalhando nas chácaras dos outros, porque o marido era alcoólatra, não levava nada para casa. Nossa. Eu conversei com essa pessoa, falei para ela, vamos na Emater, vamos fazer seu cadastro. Ela tirou o primeiro Pronaf dela. Eu me lembro como se fosse hoje, foi R$ 4.900. E ela começou, hoje ela já viajou até para os Estados Unidos através da Emater, no plantio do morango. É uma pessoa que é referência aqui dentro e começou do zero. Ela tem filha formada em técnica agrícola, só não tem os outros formados porque demandaram igual o pai do alcoolismo. Mas os filhos todos estudam e é uma pessoa que eu digo, entre parênteses, realizada. Tudo isso por conta de uma assistência, inclusive, governamental, que deu auxílio a ela. Auxílio e da associação que a levou para esse auxílio. Coisa boa, coisa boa. A oportunidade, né? A oportunidade. É isso aí. Tá? Então é isso. A senhora falava então que a educação aqui vai num patamar até satisfatório. Satisfatório. Eu daria uma nota 8 para Que coisa boa. Muito tá? bom, muito bom. Agora, o transporte não é tão ruim também. Nós temos ônibus que faz a linha Brasilândia, Núcleo Rural Betinho e Morada dos Pássaros, né? Que é outra comunidade aqui nossa. E são duas linhas e elas se encontram. Então, a hora que uma vem, a outra vai e a nossa comunidade não fica aqui, porque na 430 passa ônibus para Taguatinga, dá plano piloto, então o acesso ao transporte não é tão ruim.